Nós vamos estudar a partir de hoje esses versículos que temos lido na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 28. Qual o tema da nossa mensagem, do nosso estudo? Muito bem. Nós vamos estudar a respeito dos conselhos, de alguns conselhos que o apóstolo Paulo transmite nos textos que temos lido e estão aí registrados para nossa edificação espiritual. Estamos com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é o livro básico onde está o nosso estudo, mas houve ainda uma segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver alguns detalhes a respeito da carta de Paulo aos Tessalonicenses. A respeito da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos 4 observações a fazer e os irmãos podem observá-las aqui no nosso slide. A primeira diz respeito à data e lugar onde esta carta foi escrita. Os irmãos podem ver que ela foi escrita na cidade de Corinto, por volta do ano 54 depois de Cristo. E foi a primeira das 14 epístolas do autor, das 13 epístolas do autor. 13, glória a Deus, 13 epístolas. O autor foi Paulo, apóstolo. Paulo escreveu 13 cartas, que vai de Romanos até a carta a Tito. Glória a Deus. Alguns estudiosos se posicionam afirmando que Paulo também é o autor da carta aos Hebreus, mas as evidências nesse sentido são muito poucas, são pobres até, no sentido de se afirmar que Paulo também escreveu. Isso se deve a alguns fatores ou algumas características que são encontradas na carta aos Hebreus e que não são essas características encontradas nas cartas de Paulo. Então, o estilo literário, a forma de escrever e outros detalhes da carta aos Hebreus apontam para outro autor e não o apóstolo Paulo. Seguramente sabemos que Paulo escreveu apenas 13 cartas. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. O apóstolo Paulo, ele foi o autor, como os irmãos ali percebem. Não somente podemos afirmar isso, não afirmamos isso meramente de forma aleatória, mas afirmamos porque, além de aparecer o nome do apóstolo Paulo no corpo da carta, nós vemos que alguns detalhes que estão fora da carta, que estão na carta, dizem respeito à vida e ministério do apóstolo Paulo. Paulo foi um escritor prolixo, foi um homem extremamente preparado pelo Senhor, certo? Para realizar uma grande obra literária. Ele teve sua preparação no judaísmo, a sua preparação intelectual, acadêmica. Paulo não foi um qualquer, ou não era um qualquer, no sentido de ter pouco conhecimento. Ele era um doutor, ele era um erudito, ele era um homem que tinha conhecimento científico, era um homem que tinha conhecimento acadêmico. Glória a Deus. Ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, uma cidade de grande importância no Império Romano. Seu pai era judeu, seus pais eram judeus, e também era um rico empresário. E como tendo muita condição financeira, mandou Paulo para estudar em Jerusalém, onde estavam as melhores escolas rabínicas da época. É a mesma coisa de se mandar um jovem aqui e estudar em São Paulo ou nos Estados Unidos. Essa pessoa vai receber uma formação acadêmica muito melhor do que aquela que alguns que ficam aqui fazem, estudam, né, dado serem centros de estudo avançadíssimos. Então, Jerusalém, na questão religiosa, era o centro de referência para estudo. A filosofia, na época de Paulo,
O centro de referência era a Grécia. As leis, o local das leis era em Roma. Então cada lugar tinha já era tomado como referência. Então Paulo, porque queria seguir a carreira de rabino, ele foi enviado para Jerusalém. Lá ele teve a oportunidade de estudar com um mestre brilhante, um dos maiores rabinos da história judaica, que foi o rabino Gamaliel. Paulo teve a oportunidade de estudar aos seus pés. E essa expressão que Paulo usa pode ser tomada como literal, porque o rabino sentava-se em uma plataforma um pouco baixa e os alunos ficavam sentados aos pés dele, aprendendo, ouvindo e aprendendo suas lições e seus ensinos. Diferente de hoje, não é? Que se sentam em bancas e tem quadro, tem lousa, enfim. Nos dias de Paulo, não. Nos dias de Paulo, o mestre, o rabino, se sentava em um lugar mais alto e os discípulos ficavam logo abaixo para ouvi-lo. Estão lembrados do Sermão da Montanha? Jesus subiu a um monte, em Mateus capítulo 5, sentando-se em cima, seus discípulos que estavam embaixo puderam acompanhar o seu ensino. Então isso era um costume natural, era uma prática normal entre os judeus. O mestre ficava no lugar mais elevado, os discípulos ou os alunos sentados, em alguns casos até sentados no chão. Glória a Deus. No caso de Paulo, não. Ele certamente estudava em um local, em uma casa, em um ambiente reservado para isso. Então ele teve uma formação brilhante na área teológica, na área filosófica também, porque pelos escritos de Paulo nós vemos que ele também conhecia de filosofia. Mas ele não conhecia apenas de filosofia, ele também conhecia de medicina. Os irmãos devem estar lembrados que Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, falando a respeito dos dons espirituais, lá na frente ele vai falar acerca do corpo, da anatomia do corpo humano, né? Ele vai falar de orelhas, de boca, de braço, de perna, enfim, de alguns membros do corpo humano. Em outras cartas também ele faz menção a alguns membros, alguns órgãos do corpo humano, isto porque ele conhecia também de medicina, certo? Mas ele vai falar também de astronomia nas suas cartas, ele vai falar de assuntos que estão lá no espaço, então ele conhecia também de astronomia, certo? Ele vai falar de geografia, ele vai falar do mar, ele vai falar da botânica, ele vai falar dos animais, ele fala de quase todas as ciências. E aí a gente deduz uma coisa apenas, que Paulo era um indivíduo extremamente preparado, que tinha uma bagagem intelectual invejável, coisa que Pedro não tinha. Vocês devem estar lembrados que Pedro foi chamado de indoto pelos líderes religiosos de Israel, não é? Pedro e João foram taxados de indotos. Não podemos ter uma compreensão negativa dessa palavra indoto. O que significa ela? Já ouvi alguém dizer, por questão de não ser bem informado, que a palavra indoto tem o mesmo sentido de analfabeto, e não é verdade. A palavra indoto, no contexto do Novo Testamento, se refere àquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar numa academia, numa universidade, como foi o caso de Paulo. Pedro era um homem simples, era um pescador, certo? Mas ele era um homem letrado, era um homem que tinha também conhecimento. Leiam as duas cartas de Pedro, e vocês verão que o que eu estou dizendo é uma verdade absoluta. Pedro escreve na sua carta também com muito conhecimento de causa, né, com profundidade. Era um homem que tinha assim também um bom cabedal. Mas em relação a Paulo, Pedro estava abaixo, academicamente falando, não é? Já o apóstolo João, que também era um homem do povo, era um pescador, escreveu o seu evangelho, e o conteúdo do evangelho de João é um conteúdo extremamente complexo de se entender. Eu falo no sentido teológico, mas era um homem que também tinha um conhecimento, não obstante não ter tido a oportunidade de chegar a estudar numa universidade. Glória a Deus. O importante é que Deus usou Pedro e usou Paulo. Quando Jesus salvou Paulo lá no caminho de Damasco, Jesus depois disse para Ananias, na cidade de Damasco: ele me é um vaso escolhido.
E ele vai ser testemunha diante de reis e de governadores. Porque para cada tipo de situação, Deus tem a pessoa certa. Concorda comigo, irmãos? Para cada tipo de situação, para cada tipo de necessidade, Deus salva a pessoa certa. Deus prepara a pessoa certa. Deus chama a pessoa certa. Então Deus não vai mandar um leigo para falar para intelectuais. Deus vai salvar no intelectual para falar para intelectuais. Glória a Deus. E se Deus usar um analfabeto para um intelectual? Se Deus usar, é outra história. Quando Deus usa, ele se responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo era essa pessoa que tinha, era uma pessoa que tinha um vasto conhecimento erudito. Ele conhecia, irmãos, o Antigo Testamento com uma profundidade. Ele dominava o conhecimento do Antigo Testamento. Por quê? Porque todo o estudo de Paulo, aos pés de Gamaliel, na cidade de Jerusalém, por um longo tempo, foi o texto básico, o livro básico dele era o Antigo Testamento. Então, quando você lê as cartas de Paulo, você vai ver que nas suas cartas, ele cita dezenas e dezenas de textos do Antigo Testamento. Quer dizer, ele fundamenta todo o ensino de suas cartas no Antigo Testamento. Ele vai falar da ressurreição de Jesus, ele fundamenta com o Antigo Testamento. Ele vai falar acerca da salvação, ele fundamenta com o Antigo Testamento. Santificação e assim todas as doutrinas do Novo Testamento que passaram pela pena de Paulo são fundamentadas, embasadas no Antigo Testamento, que era a Bíblia que Paulo e Jesus e todos os apóstolos usaram, a Bíblia hebraica. Glória a Deus. Então Paulo foi o autor desta primeira carta aos Tessalonicenses, como da segunda e das outras cartas que trazem seu nome como autor, não é? O tema da carta de Paulo envolve a confirmação dos novos discípulos nas verdades fundamentais já ensinadas a eles. Paulo tinha uma preocupação com os novos convertidos. Uma das razões para isso é porque o novo convertido é vulnerável. Ele aceita Jesus hoje como Salvador, né? Inicia a sua caminhada espiritual, e se não tiver alguém que chegue junto dele para acompanhá-lo, para orientá-lo, para estar ali com ele, logo chegará alguém de fora para embriagá-lo com doutrinas estranhas, né? Poderá chegar um adventista falando a respeito do sábado, poderá chegar um testemunha de Jeová dizendo que ninguém vai para o céu, poderá chegar um espírita dizendo que a reencarnação é uma verdade, e assim outras doutrinas, e até ateus. Um ateu pode chegar. Hoje o ateísmo está em moda, não é? Agora mesmo com a vinda a presença do Papa no Rio de Janeiro, a Sociedade de Ateus do Brasil entrou com um pedido na Justiça Federal, a Justiça Estadual ali no Rio de Janeiro, para ter o direito de protestar contra a religião nos locais onde o Papa estaria celebrando missa. Os irmãos já entenderam, já puderam imaginar a ousadia dessa gente? Então eles também estão aparecendo, eles estão botando a cara do lado de fora, os ateus. Então um novo convertido chega, aceita Jesus no domingo, na segunda-feira ele chega em sua repartição, e ali pode se deparar com um ateu, uma pessoa que nega Deus, não é? Um agnóstico, certo? E aquela pessoa que está recém-convertida vai ficar em dificuldade. Então é necessário que os crentes mais antigos acompanhem os novos crentes para ajudá-los a se firmarem no Evangelho. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Paulo tinha essa preocupação. Então o tema da carta, dessa primeira carta aos Tessalonicenses, é confirmar novos discípulos nas verdades fundamentais já ensinadas a eles por Paulo. Exortá-los também a permanecer em santidade. É um tema que Paulo vai também enfatizar nesta carta, vai sublinhar nesta carta a santidade, porque a santidade é uma necessidade do crente. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E ainda proporcionar consolo aos que já haviam morrido, não é? Ou seja, aqueles que tinham perdido entes queridos que tinham morrido. Glória a Deus. Então Paulo teve também essa preocupação. Todas as doutrinas, é algo interessante, todas as doutrinas que foram ensinadas aos Tessalonicenses
aconteceu apenas no período de um mês, segundo Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Ainda colocamos alguns detalhes a respeito desta primeira carta. Esta carta é o 52º livro da Bíblia, certo? Na ordem da nossa Bíblia. Possui 5 capítulos e 89 versículos. E algo que não acrescentei ali é que esta é considerada, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é considerada o primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento. A gente pega a nossa Bíblia e o primeiro livro que a gente encontra, qual é, a igreja? Do Novo Testamento. Mateus. E logo, aqueles que são menos esclarecidos no conteúdo bíblico, na história da Bíblia, vão pensar que Mateus, seu primeiro livro, foi escrito. E não foi. Segundo os estudiosos da Bíblia, homens que se dedicam à pesquisa profunda da Bíblia, a primeira carta, ou o primeiro livro que foi escrito, foi este que estamos falando a respeito dele, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E por que esse livro não vem logo no início do Novo Testamento? Porque quando alguém, no passado remoto, tomou a decisão de organizar os livros do Novo Testamento em ordem cronológica, eles resolveram fazer possessão. Essa pessoa resolveu fazer possessão. Não é? Primeira sessão, a biografia de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Salvador. Então eles colocaram em primeiro lugar os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois a pessoa resolveu colocar o livro de Atos, porque é a história da igreja cristã primitiva. E logo em seguida as epístolas que tratam a respeito da doutrina ou das doutrinas nas quais os cristãos estão fundamentados. E finalmente o Apocalipse, porque o Apocalipse é o livro que aponta para os eventos futuros. Então, nada melhor do que colocar este livro no final. Até porque o livro do Apocalipse foi o último livro a ser escrito de todos os 27 livros do Novo Testamento. Amém, irmãos? Então, vista essas informações, esses detalhes, nós passaremos a estudar os 3 primeiros versículos do nosso estudo, do nosso texto. Quais são os versículos, irmãos? Versículos 12 a 14. Leiam, por favor, o versículo 12. Amados irmãos, os primeiros 3 versículos são conselhos relacionados aos irmãos. Lembrem-se que o tema do nosso estudo qual é o tema? Conselhos de Paulo para os quais devemos atentar. Vamos repetir isso? Conselhos de Paulo para os quais devemos atentar. Mais uma vez. Conselhos de Paulo para os quais devemos atentar, devemos observar, devemos levar em consideração, devemos crer, devemos receber em nossa vida. Então, os primeiros conselhos que Paulo dá aos crentes ali de Tessalônica, uma cidade do Império Romano, diz respeito aos irmãos, a comunidade de crentes ali daquela cidade. Ele começa fazendo algumas recomendações que estão direcionadas não aos ouvintes em si, mas dos ouvintes para os outros. Ele diz no versículo 12: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais, quem, irmãos? Os que trabalham entre vós, e que preside sobre vós no e vos. Ele começa falando no plural. E rogamos, o verbo aí está no plural. Rogamo-vos. Por que rogamo-vos? Porque ele não diz eu rogo. Porque quando Paulo escreveu esta carta, ele estava acompanhado de mais 2 companheiros seus, que eram Silvano e Timóteo. Veja aí o versículo 1 do capítulo 1. Por favor, abra aí sua Bíblia. No capítulo, mantenha sua Bíblia aberta.
capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igrejas dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo escreveu esta primeira carta, ele não estava só, ele estava acompanhado de 2 obreiros. Quem eram esses obreiros, irmãos? Silvano e Timóteo. A Bíblia fala muito pouco a respeito desse irmão chamado Silvano, desse cooperador chamado Silvano. Mas de Timóteo não. Timóteo, ele não somente recebe destaque, não é? No Novo Testamento, como também 2 cartas ou 2 epístolas são endereçadas a ele. A primeira e a segunda epístolas a Timóteo. Timóteo era um obreiro que foi discipulado por Paulo. A história de Timóteo começa a partir de Atos, capítulo 16, quando Paulo chega ali em Derbe Listra, não é? Em sua viagem missionária, a segunda viagem missionária. Ele então vai se reunir com os crentes daquela região, e ali naquela igreja local tinha um moço chamado Timóteo, provavelmente ainda adolescente. E os irmãos deram bom testemunho dele a Paulo, disseram coisas boas a respeito de Timóteo. E Paulo certamente chamou Timóteo para conversar, se inteirar direitinho de quem ele era realmente. E Paulo descobriu que a mãe de Timóteo era crente, sua avó era crente, eram judias, eram filhas de Israel. No entanto, seu pai não era judeu, era grego, glória a Deus. E por seu pai ser grego, Timóteo não havia sido circuncidado, como recomenda a Bíblia hebraica, a Bíblia Antigo Testamento. O menino judeu, ao nascer, 8 dias depois de nascer, ele deveria ser circuncidado, que é uma cirurgia feita no membro sexual dele. Mas Timóteo não passou por essa cirurgia, certamente porque o seu pai era grego, em razão do seu pai ser grego, e não tinha esse hábito, não tinha esse costume, e era um processo muito doloroso para a criança. Seu pai disse: não circunda ele não vai ser circuncidado, e acabou. Então Timóteo cresceu, mesmo sendo judeu, sem ser circuncidado. E isso era uma falta gravíssima para um judeu, um rapaz judeu, não ser circuncidado. Até porque a circuncisão, além de ter sido instituída por Deus lá na época de Abraão, a circuncisão passou a ser uma identidade cultural do povo de Israel. Glória a Deus. E Timóteo não havia sido circuncidado. E aí surgiu um problema. Paulo convidou Timóteo para fazer parte da sua equipe de missionários. E para Paulo, que estava com o objetivo de evangelizar judeus, não ter dificuldade, então Paulo circuncidou Timóteo. Foi pior, porque ele já estava aí quase na fase adulta, né? Já era um jovem e teve que ser circuncidado, porque onde Paulo passava, tinha que mostrar o membro genital de Timóteo aos judeus que queriam ver se ele era realmente judeu. E só tinha uma forma de mostrar essa identidade étnica através da circuncisão. Então, baixa as calças desse moço aí, a gente quer ver. Baixava as calças, olhava o membro, está circuncidado, é judeu. Então, Paulo ia ficar em dificuldade, Timóteo muito mais. E eu tenho que falar a respeito disso sem nenhum constrangimento, porque está na Bíblia e a igreja precisa conhecer esse assunto. Amém, irmãos? Glória a Deus para sempre. Amém. Então, Paulo, Silvano e Timóteo estavam juntos quando Paulo escreveu esta carta. Por isso que Paulo vai dizer, vai escrever: meus irmãos, ou melhor dizendo, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Veja que Paulo se dirige à igreja, aos crentes de Tessalônica, chamando-os de quê, irmãos? Chamando-os de quê, igreja? De irmãos. E rogamo-vos, irmãos. Este termo de irmãos, no grego adelphos, ele vai aparecer em toda esta carta, não somente na carta aos Tessalonicenses, na primeira e na segunda, como também em todas as cartas de Paulo, porque o tratamento de irmão era muito comum entre os crentes primitivos, não é?
E é também comum entre nós. Ninguém vai se encontrar, um crente que ao encontrar-se com outro vai dizer: ô Dona Maria, ô Dona Teresa, ô Seu Manuel. Não, é irmã Maria, é irmã Teresa, é irmão Manuel, é irmão Beltrano, irmão Cicrano. Por que, irmão? Porque a igreja tem uma característica de família. Concorda comigo, igreja? Amém? Quem é família aqui? Ah, pastor, não sou família de alguns, não. Tem que ser. Não, mas ele me fez raiva, mas ele criou problema para mim. Mas família é assim mesmo. Família é assim mesmo. Se desentende, briga, se engalfia, pega no cabelo um do outro, é aquela coisa toda. E quem quiser que meta o bedelho no meio de briga de família. Que eles se soltam tudinho e vem pegar você. É como galinha de granja. Galinha de granja está tudo confinada, bicando uma na crista da outra. Se cai uma lagartixa no meio dela, elas se soltam tudinho e vão pegar a lagartixa. Não se meta em briga de família. É perigoso. Pode sobrar para você. Glória a Deus. Então, amados irmãos, Paulo vai usar este termo lindo. Irmãos. Irmãos. Você é irmão? Você é irmão? Diga, eu sou irmão. E o interessante é que o irmão mais velho é Jesus. Você não diz amém, não? O irmão mais velho é Jesus. Deus é o Pai. E quem é a mãe? A igreja. A igreja é a mãe. A igreja também tem essa figura, essa característica de mãe. Glória a Deus. Amém. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam. Então Paulo começa aconselhando os crentes ali de Tessalônica a reconhecer o trabalho dos seus líderes. Vocês entenderam isso também? Leiam ali o versículo 12, por favor. Todos. Vamos começar? Comecem de novo. Glória a Deus. Paulo pede para os crentes ali, os irmãos ali, reconhecer o trabalho dos líderes daquela igreja. Glória a Deus. Veja a linguagem. Rogamo-vos. Rogar é um pedido com ênfase. É um pedido com ênfase. É um pedido forte. Paulo realmente, o sentido é esse. Paulo realmente queria que os crentes daquela cidade, que eram filhos na fé dele, porque foi ele quem fundou a igreja ali, tivessem a hombridade de reconhecer o trabalho dos líderes que estavam ali com aquela igreja, liderando-a. Glória a Deus. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam. E aí, esse reconhecimento não era no sentido de bajulação. Paulo não está pedindo para os crentes ali bajularem seus líderes. Paulo não está pedindo para os crentes de Tessalônica serem subservientes aos seus líderes. Paulo não está pedindo aos crentes de Tessalônica que fossem escravos dos seus líderes. Não. Paulo está fazendo um pedido no sentido de aqueles crentes reconhecerem o que, irmãos? Reconhecer o que, irmãos? Aqueles que trabalhavam entre eles. Esse reconhecimento aí tem o sentido de dizer assim: prestigie o trabalho daqueles que estão entre vós liderando a igreja. Prestigiem. Valorizem o trabalho dos obreiros que estão aí com vocês. Deem o devido valor ao trabalho dos líderes que eu, Paulo, coloquei aí para liderar vocês. Glória a Deus. E Paulo vai argumentar dizendo
não é? Mostrando o trabalho que eles faziam, aqueles obreiros. Reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós do Senhor e vos admoestam. Admoestar tem o sentido de aconselhar. É o trabalho dos líderes. Aconselhar, orientar, enfim. Mas eu vejo na Bíblia, irmãos, pelo menos 3 razões, dentre várias, pelas quais a igreja do Senhor, seguindo o conselho que Paulo nos dá, deve reconhecer os seus líderes. A igreja, motivo pelos quais a igreja deve reconhecer os seus líderes. O primeiro motivo, não é? Da forma como nós reconhecemos nossos líderes, é nos sujeitando aos líderes. Eita, pastor, essa palavra sujeição não soa muito bem, não. Não gosto dessa palavra sujeição. Vamos ler a Bíblia, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Escute. Porque, 1 Coríntios, capítulo 16, 15 e 16. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeitais aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Paulo está recomendando aos crentes de Corinto que eles se submetam, se sujeitem aos líderes. E aí eu ressalvo, essa sujeição aqui não é aquela sujeição no sentido negativo, que você se submete cegamente. A sujeição aqui tem o sentido de obediência, como nós vamos ver em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Paulo diz que o crente também pode, o escritor aos Hebreus diz que o crente também pode. O que ele reconhece, o seu pastor, os seus líderes, os seus obreiros, a igreja reconhece, quando ela se lembra dele. E não somente se lembra dele, mas também imita-o. Não é isso que a Bíblia diz aqui? Né? Lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrar-se, no sentido de não apenas orar pelos pastores, pelo pastor, mas também para obedecer-lhe, né? Paulo ainda diz, neste mesmo versículo 7, que a igreja deve imitar a fé dos seus pastores. Imitar a fé dos seus pastores. E também atentar para a sua maneira de viver. Se o pastor tem uma vida piedosa, se o pastor tem uma vida consagrada, e aí por extensão os demais obreiros, então a igreja toma os obreiros, especialmente o pastor, como seu referencial de vida piedosa. Isso é uma maneira de reconhecer o trabalho dos líderes. Glória a Deus. E finalmente no versículo 17, Paulo diz, ou o escritor aos Hebreus afirma que a gente pode reconhecer o trabalho dos líderes quando nós obedecemos a eles e nos sujeitamos a eles. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então Paulo diz aqui, o escritor dos Hebreus diz aqui no versículo 17, que a igreja, os crentes, os cristãos, devem não somente obedecer aos pastores, mas também se sujeitar a eles. Se sujeitar aos pastores,
no sentido de reconhecer que o pastor está certo quando ensina, quando corrige, quando orienta, quando aconselha, quando chama a responsabilidade. É isso que a Bíblia está dizendo aqui: obedecer e sujeitar-se aos pastores. São maneiras que a palavra de Deus apresenta para nós, né? Que nos levam ou que nos mostram como podemos reconhecer o trabalho dos nossos líderes, dos nossos obreiros, aqueles que cuidaram de nós desde o início da nossa jornada. Versículo 13. Leiam o versículo 13, por favor. Paulo adianta mais um pouco e no versículo 13 ele vai justificar a razão, ou vai apresentar os motivos pelos quais ele pede lá no versículo 12, ele pediu no versículo 12 que a igreja reconhecesse os líderes. Porque a igreja deve reconhecer os líderes da igreja, não é? Os seus líderes. No versículo 13, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. A obra que os obreiros, o pastor, os obreiros, os líderes da igreja realizam, que é uma obra excelente. Esses líderes, o pastor e os demais líderes, foram chamados pelo Senhor para estar à frente do povo de Deus, orando, pregando o evangelho, doutrinando a igreja, guardando o rebanho, protegendo, vigiando, não é? Fazendo aquilo que deve ser feito em relação à igreja do Senhor. Então Paulo diz que a igreja deve estimar, não é? E amar os líderes em razão do trabalho que eles fazem juntamente com a igreja. Irmãos, não existe igreja sem pastor. Não pode existir igreja sem pastor, não é? Não pode existir igreja sem pastor. Pode até ter pastor sem igreja. Pode até ter pastor sem igreja. Mas igreja sem pastor não pode. Porque a igreja, na qualidade de rebanho, comparada a um rebanho, ela precisa de um guia, de um líder espiritual. Jesus foi o primeiro pastor da igreja. Ele voltou para o céu, deixou 12 pastores. Aqueles 12 pastores morreram, não é? Estão aguardando a ressurreição, mas eles formaram outros sucessores. E assim vem a igreja de Cristo sendo guiada por líderes desde Jesus, a partir de Jesus. Porque a igreja não pode deixar de ter líderes. E Jesus sabe tanto disso, que em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que Ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores e doutores, buscando ou visando o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Então, é necessária a liderança da igreja. É importante termos obreiros na igreja, a partir do pastor. Glória a Deus. E os outros obreiros que servirem bem, poderão chegar a ser pastor também. Porque são dos obreiros menores que Deus prepara e chama seus pastores. Ninguém nasce pastor. Quando as pessoas se convertem, não se convertem já sendo pastores, não. Se convertem e passam por um processo espiritual, não é? De amadurecimento, de crescimento. E ao longo desse processo, o Senhor chama alguns para o seu ministério, para ser líderes na sua igreja. Glória a Deus. Então eu acho assim muito interessante essa palavra do apóstolo Paulo, não é? E que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra que eles realizam, os obreiros realizam, né? Que eu fiz uma pesquisa em outras versões da Bíblia, né? Outras versões bíblicas, e descobri algumas expressões diferentes dessa que retratam a mesma recomendação. Na nova tradução na linguagem de hoje, essa primeira expressão, não é? Reconheçais, ou seja, tenhais em grande estima e amor. Paulo diz assim, em outras versões: tratem essas pessoas, os líderes, com maior respeito.
maior respeito. Os líderes merecem maior respeito. Por quê? Porque são os cabeças da congregação local. São os responsáveis pela congregação local. Todo mundo precisa tratar os seus líderes com maior respeito, do pastor ao obreiro mais simples que tem na igreja. Para tanto, esses obreiros precisam se dar o respeito, precisam ter postura equilibrada. Todo mundo pode perder a cabeça, irmão. Todo mundo pode perder a cabeça. Todo mundo pode ter 5 minutos de loucura. O pastor não. Os presbíteros não. Os diáconos não. Os auxiliares não. Por quê? Porque os obreiros da igreja, a começar do pastor, são eles que dão a dosagem do equilíbrio. Eles representam a dosagem do equilíbrio na igreja, não é? Então, se alguém promove escândalo, promove contenda, promove isso, promove aquilo, os obreiros da igreja, eles precisam estar fora desses grupos. Precisam estar fora desses grupos de revoltosos, de rebeldes, de descontentes, de bagunceiros, de carnais. Os obreiros do Senhor, eles têm que estar isentos desses grupos. Por quê? Porque eles são o referencial. Representam o referencial da igreja. E por causa dessa postura equilibrada que os obreiros têm, a igreja respeitam eles, ou dão um maior respeito a esses obreiros. Respeitam eles com mais reverência. Glória a Deus para sempre. Amém, irmãos? Na versão atualizada de Almeida, a mesma expressão é traduzida assim: acateis com apreço os que trabalham entre vós. Acateis, olhe, acatem os obreiros. Paulo está dizendo com apreço, com respeito, com consideração. Glória a Deus. Amém? O pastor da igreja não pode ser tratado como os demais membros da igreja. Não pode. Não é? Tem aqueles irmãos neófitos que todo irmão ele chama de varão. Ô varão, ô varão, ô varão. E o pastor da igreja, ele vai se dirigir assim: ô varão. Eu já tive que corrigir algumas pessoas. Aqui ainda não, mas em outros lugares eu já tive. Eu fui ser pastor em uma igreja que os obreiros da igreja se tratavam uns aos outros de varão. Tudo bem, é uma palavra até que está na Bíblia, é uma palavra da língua portuguesa. Varão significa homem, não é? Homem é um termo de tratamento, um adjetivo, mas é para pessoas íntimas, pessoas que têm intimidades uma com a outra. Então aqueles obreiros, os obreiros daquela igreja, eles se chamavam uns aos outros varão, varão, varão. E quando eu cheguei, eles começaram a me chamar de varão. Ô varão. Chamaram a primeira. Chamaram a segunda. Porque minha mãe, quando ia bater em nós, ela dizia: a conta é 3. A conta é 3. Então, quando eles chamaram pela terceira vez, aí eu, vem cá, o que é que eu sou aqui na igreja? O senhor é o pastor. Então, a partir de hoje, não me chame mais de varão. Me chame ou de irmão ou de pastor. De varão, não me chame mais. Outra forma errada: se dirigir ao pastor pelo nome. Olá, Elson. Está errado. Está errado. Ô pastor Laelson. Ô irmão Laelson. Estou dizendo, usando a minha pessoa, mas pode ser qualquer outro pastor. Eu não me sinto no direito de chegar diante do meu pastor presidente e dizer: ô Zeneco, faço isso. Vejo pastores da mesma idade dele chamando ele de pastor José Antônio, pastor Zeneco, o senhor, certo? E assim outros pastores mais idosos, nós chamamos eles de senhor, de pastor e tudo mais, não é? Eu ouvi o saudoso missionário Eurico Bergsten, eu ouvi e vi ele corrigir um pastor. Era uma época de convenção e ele ia chegar de viagem para vir cooperar aqui conosco, e o pastor José Antônio pediu para eu e outro obreiro irmos buscá-lo no aeroporto. Quem conheceu o missionário Eurico Bergsten aqui? Vários irmãos. Foi um pioneiro. Ele era finlandês,
viveu mais de 50 anos aqui no Brasil, era um apóstolo pentecostal aqui no Brasil. E nós fomos buscar ele, apanhá-lo no aeroporto. Ele entrou no carro, cumprimentamos ele no aeroporto, ele nos respondeu, nos saudou, entrou no carro calado. O dono do carro ia na frente e ele sentado ao lado e eu atrás. Ele calado, como eu sou muito observador, calado fiquei. Ora, se ele não conversou, por que era que eu ia puxar assunto? Não é? Eu entendi que ele não queria conversar, eu fiquei calado. Mas o outro companheiro puxou o assunto, e puxou o assunto daqui, puxou dali, perguntou, e ele só dando as respostas básicas. E em um dado momento, o companheiro disse assim: porque o pastor Zé Neco, aí ele não deu resposta básica. Ele disse: irmão, não chame mais pastor Zé Neco. Zé Neco é apelídio. E o anjo da igreja, e eu atrás ouvindo e dizendo: toma. O anjo da igreja merece respeito. Não chame ele mais de Zé Neco. Eu não sei se o companheiro aprendeu, agora eu aprendi. Certo? Então, Paulo diz: acateis com apreço os que trabalham entre vós. Nem na sua conversa particular chame o pastor, se dirija ao pastor da igreja de varão ou de fulano. Porque outro dia chegou uma menininha aqui para falar comigo e disse assim: olá, Elson. Uma criança. Ela deve ter hoje 6 anos. Na época ela devia ter uns 5 anos. E aí o que é que eu entendi? Que os pais em casa se dirigiam à minha pessoa, se referiam à minha pessoa chamando de Laelson. O Laelson. E ela ouvindo. Porque quem quiser que as coisas de casa saiam na rua, as conversas de casa, conversa na frente de criança. Eu tenho sabido de novidades, não por boca de adulto, por boca de criança. Vocês sabem que de vez em quando sobe crianças aqui para falar comigo, não sobe? E aí tem hora que quando dá eu puxo conversa com elas. E aí, tudo bem? Essa semana passada eu puxei conversa com um menino aqui. E ele, sem querer, eu fiz uma pergunta por algumas pessoas, e ele, sem querer, deu umas informações espontâneas, né? De criança, e criança não mente. Ele deu umas informações que queimou a família, viu, irmão? Queimou a família, certo? Então não é bom conversar tudo diante das crianças, porque as crianças estão lá brincando e você está conversando com a sua esposa, com o seu marido, e elas lá brincando e tal, etc. E você acha que ela está desligada. Quando você terminar a conversa, chame ela e pergunte: o que foi que papai e mamãe conversou aqui? Ela vai contar tudo. E tem aquelas que os pais estão conversando e elas estão assim, de lado. E os pais nem aí, fala do pastor, fala de Deus, fala de Jesus, fala do Satanás, fala não sei de quem, e ela ali. E depois ela vai falar fora: não disse isso, pastor, é mentira, eu vou dar uma pizza daquele menino. Criança não mente, irmão. Criança diz a verdade. Adulto mente, inventa, mascara, mas criança não. Criança é espontânea. Então Paulo diz: acateis com apreço os que trabalham entre vós, respeitem. Mas tem outra versão, a Bíblia King James, que diz assim: dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério. Aí a versão aqui já fala de consideração. E eu lhe pergunto: você considera o seu pastor? Você, quando está na ausência do seu pastor, você considera o seu pastor? Você considera os obreiros da igreja, os obreiros que estão ajudando, cooperando com o pastor? Ou você chama os obreiros da igreja de puxa-saco? São todos puxa-saco do pastor. Teve uma irmã anos atrás que se referiu a uma situação aqui do público, disse: o pastor e eles todos calçam 40. Aí vieram me dizer, e deram o nome aos bois. Eles todos calçam 40. Vou ler de novo: dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério.
Amém, irmãos? Glória a Deus para sempre. Eu já contei aqui, mas não custa nada contar de novo, porque muitos não ouviram essa história. Mas um pastor nosso, há anos atrás, assumiu uma igreja no interior do estado. Ele era um homem cuja epiderme era escura. E tem pessoas que têm preconceito, são preconceituosas com a cor da pele, né? Não se dirige pelo nome das pessoas, ou neguinho, ou negão. Só se dirige assim às pessoas, irmãos, se você tiver intimidade. Chama as pessoas pelo nome. Chama a pessoa pelo nome. Isso é respeitoso, isso é ser educado, é ser gentil, não é? Então, o pastor assumiu a igreja, e ele era um homem de idade, ele tinha um problema nas pernas, andava meio banzeiro, e quando ele entrou na igreja, primeiro dia para assumir aquele campo, aquela igreja, no momento que ele entrou na igreja, uma moça da igreja, quando ouviu entrar, disse: "Oh, gente!" E mandaram um gorila, foi para ser o nosso pastor. E a partir de então, ela passou a se dirigiu ao pastor, chamando-o de gorila. Quando ele ia chegando no gorila, ela dizia: "Lá vem o gorila", dizia para os outros que estavam perto. Quando ele dava uma doutrina, ela dizia: "O gorila hoje está bravo." Uma noite, aquela moça, já meses depois, deitou-se para dormir. Quando ela deitou-se, que puxou o fôlego desapareceu. O fôlego desapareceu. E corre que vai morrer, chega. Não tinha médico na cidade, tinha que levar para uma cidade vizinha. Vai buscar ambulância. A ambulância tinha saído com outro doente já na frente. Procura alguém de carro. O povo, os donos de carro daquela pequena cidade, todos tinham sumido naquele momento. Porque com Deus não se brinca. Não se brinca. E ela morrendo. Aí alguém disse: "Por que eu não chamo o pastor da igreja para ele orar?" Alguém disse: "Corre, vai chamar o pastor." Aí foram chamar o pastor. Ele entrou calado, e ela lá morrendo, já estava dando os últimos arquejos. Ele botou as mãos em cima dela, fez uma oração, repreendeu a enfermidade. Quando ele terminou de orar, ela fez, puxou o fôlego, voltou a respirar normalmente, levantou-se e pediu perdão ao seu pastor, confessou o seu pecado, ele perdoou, e ela prosseguiu a sua jornada para o céu. E foi dura a lição. Davi cortou um pequeno pedaço da orla do vestido de Saul, que não era pastor, era rei. Mas os reis recebiam unção também, na época do Antigo Testamento. Eles eram ungidos. E aquela unção tinha valor diante de Deus. E Davi disse assim, quando ele cortou o pedacinho da roupa de Saul, a consciência dele logo doeu. Ele disse: "Pequei contra Deus, porque cortei a roupa do ungido do Senhor." E Davi, a partir de então, não ousou mais nunca levantar-se contra aquele homem, mesmo aquele homem estando em falta diante de Deus. Mas a unção que repousava sobre ele tinha grande valor diante do Senhor, ou para com o Senhor. Amém, irmãos? Dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério. Era esse o pedido de Paulo para os crentes de Tessalônica. É hoje este o pedido de Deus para mim e para você: respeitarmos os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos obreiros. Até mesmo você que é esposa de obreiro, respeite o seu marido. Porque ele não é apenas o seu marido, ele é um obreiro de Cristo. Pastor João Alves Corrêa, que o senhor conheceu, ele foi presidente em Santos por muitos anos. Um dia ele estava sentado lendo a Bíblia, e a sua esposa, nervosa,
falando, reclamando e tal, etc. Ele sentado lendo a Bíblia, tranquilo. Ele era um homem pacato, tranquilo. E ela reclamando e tal, e querendo chamar a atenção dele, e ele ignorando aquela atitude dela. Aí ela se voltou para ele e disse assim: e você não está me ouvindo não? Você não presta nem para me ouvir. Aí ele disse assim, parou de ler a Bíblia e disse: o Senhor te repreenda. Aí a mulher ficou muda. Eu ouvi, não ele contar essa história aqui, quem contou aqui essa história, aqui no Farol, foi o filho dele, pastor Paulo Alves Correia. Ela ficou muda na hora, sumiu a voz dela. Sumiu a voz dela, porque ela não tinha se levantado agora contra o marido dela. Ela tinha se levantado contra o ungido do Senhor. E quando ela ficou muda, disse o filho, se desesperou e começou a gritar. Aí ele disse: dobra os joelhos. Ela dobrou os joelhos. Ele orou: Senhor, perdoa os pecados da tua serva, dá a ela sabedoria. Fez aquela oração, né, de correção. E repreendeu aquela mudez dela. E quando ele terminou de orar, ela voltou a falar. Pronto, o Paulo disse que ela se tornou a melhor esposa do mundo. Nunca mais ela quis se levantar contra ele. Amados irmãos, tudo que está na palavra de Deus tem sentido e serve para mim e serve para você. Falhar, nós podemos sim falhar. Você pode em algum momento se irar contra seu pastor e até dizer besteira. Pode. Você é humano, você é falho. Eu também sou falho. Mas não persista neste caminho, porque lá na frente você vai encontrar-se com o dono do pastor. Não tem para onde correr. Lá na frente vai encontrar-se com o dono. E a cobrança é grande. É grande. Glória a Deus. Amém, amados? Fiquemos de pé. Teria o versículo 14, mas a gente prossegue depois, não tem pressa. Todos de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus para sempre.